lindo e sua linda, que bom que você chegou aqui nesse canal, que bom que você se chegou a mais um vídeo, ou melhor, o primeiro vídeo do nosso canal Let's Bora. Eu sou Thaís Fuentes e seja convidado para esse momento na qual eu vou compartilhar com você o meu testemunho. Eu tenho 33 anos, sou casada com o Thierry Fuentes há 16 anos, tenho 3 filhos maravilhosos, o Júnior, de 14 anos, o Thales, de 13 anos, e a Tiffany, de 11 anos. E eu quero compartilhar com você um pouco do amor de Deus que tocou a minha vida, que tocou a minha casa, que tocou a minha história e me fez quem eu sou hoje. Não uma pessoa rica, não uma pessoa próspera, não uma pessoa cheia de bens materiais, mas uma pessoa que possui a maior riqueza que um ser humano pode ter: o amor, a família, a felicidade. Nesse meu testemunho eu vou te mostrar que às vezes o mais importante é aquilo que você já tem. O que você mais almeja, na verdade, é aquilo que você já tem. Vamos lá. Eu nasci no estado de Mato Grosso, na cidade de Campo Grande, em 1988. A minha mãe estava morando com os meus avós nessa cidade. Na verdade, eles estavam morando em Cuiabá, mas eu nasci na cidade de Campo Grande. A minha mãe diz que eu nasci no mesmo hospital na qual ela trabalhava, no centro cirúrgico. Ela se envolveu, é o que a minha mãe diz, é claro, ela se envolveu com o contador dessa maternidade, porém eu não sei se é um contador, talvez era um médico, talvez era um enfermeiro, talvez, enfim, eu não sei, realmente não sei. Ela se envolveu com esse suposto contador da maternidade, engravidou de mim, né, numa relação aí que não tinha nenhum compromisso. E então, quando ele descobriu que minha mãe estava grávida de mim, como essas histórias que você escuta por aí, ele disse que eu não era filha dele, né, que ele não podia me assumir, enfim. E minha mãe se consumiu na tristeza, mas preferiu me ter, preferiu, né, permitir que eu nascesse, que eu viesse a esse mundo. Porém, quando eu nasci, a minha mãe muito nova, né, e por ela também ter vindo de uma família sem nenhuma estrutura, sem nenhum direcionamento e sem nenhuma capacitação emocional familiar, me deixou com os meus avós que moravam lá. Então a minha história já começa eu morando com a minha avó e meu avô nesse estado. E pelo que eu sei, a minha mãe tinha alguns problemas, né, assim, com bebida, com droga. Então assim, eu não me lembro de ter visto a minha mãe. E aí então, os meus avós, por terem problemas com a justiça, eles se mudam para Campinas, onde eles já haviam morado. E eu me lembro que eu chego lá com mais ou menos 4 anos, 5 anos de idade, na cidade de Campinas, São Paulo. Eu me lembro que a gente morou em 2 lugares. A gente morou no São Fernando, aí em Campinas, São Paulo, e a gente morou no Itajaí. Então, quando eu mudei para Campinas, eu já tenho uma memória muito boa. Eu me lembro da onde a gente morava, do quintal, da casa. E aí eu comecei a ter uma noção, assim, porque eu acho que a criança nessa época, ela não tem muito discernimento do que tá acontecendo. Mas hoje, com a idade que eu tenho, com a estrutura que eu tenho, eu vejo assim que meus avós tinham uma vida bem complicada. Na verdade, o meu avô, ele mexia com tráfico de droga na época, né? E a minha avó auxiliava ele. Então eu me lembro assim do lugar que a gente morava, e eu me lembro de eu ver a minha mãe pela primeira vez nessa época. E eu não sabia que ela era minha mãe, e eu também não tinha esse discernimento, né? Porque eu fui criada com os meus avós, já ia fazer ou 5 ou 6 anos, mais ou menos essa idade, eu acredito que tinha 5, né? Por volta dessa idade. E eu vi a minha mãe pela primeira vez. Depois passou um tempo, eu vi ela de novo. E depois aconteceu um grande episódio que, assim, eu acredito que aí começou a marcar o meu emocional, a minha história. Começou, assim, a deixar manchas, né, no meu emocional. Eu me lembro de uma noite em qual mais ou menos uns 12 caras da idade aí, entre 16 a 40 anos invadiram a casa da minha avó e
pegaram a minha avó batendo nela. A minha avó tinha aí por volta de uns 45, 46 anos, muito nova. E eles colocaram a minha avó numa cadeira do lado de fora da casa. Havia um tanque, esses tanques de cimento que a gente lavava as fraldas antigamente e ralava tudo o dedinho. E eles começaram a bater na minha avó e eu sentadinha numa muretinha assim de frente com a porta, essas varandas do Brasil. E eles estavam todos armados e começaram a machucar a minha avó. Eu me lembro nitidamente de um deles puxando um cabo de fio que passava nessa varanda com uma lâmpada, e eles abriam a torneira, colocavam a mão da minha avó debaixo da torneira e pediam para ela grudar nesse fio. E eu era muito pequena, mas isso foi uma coisa que traumatizou assim o meu psicológico. Eu me lembro deles baterem na minha avó, a minha avó sangrando. Eles não relaram a mão em mim, eu fiquei sentada observando tudo aquilo, e eu creio que aquilo durou muitas horas, quase a noite inteira. E eu me lembro dessa segunda ou terceira vez que a minha mãe, né, biológica, chegou. E eles também agrediram a minha mãe e ficavam perguntando pelo meu avô. Depois de um tempo, a minha mãe contou a história de que o meu avô e um desses rapazes que entraram nessa casa, eles tinham uma sociedade no tráfico, e meu avô guardavam algumas armas, algumas drogas deles. E eles tiveram ali, eu não sei te dizer, um mal entendido, e eles acabaram descontando na minha avó e na minha mãe uma coisa que não era culpa delas. E o meu avô tinha viajado para São Paulo, para casa de uma tia minha, alguma coisa assim. E aquilo durou a noite inteira, e eu vi ali coisas que uma criança de 5 anos não deveria ver. E eu me lembro que pela manhã eles foram embora, minha avó muito debilitada foi parar no pronto-socorro. E minha mãe biológica me levou para casa de uma amiga. Ali ela ficava falando que eu era minha mãe e eu não tinha noção do que ela estava falando. E logo a gente volta para essa mesma casa, e quando nós chegamos nessa casa, eu vejo que a casa está toda quebrada. Eles quebraram tudo, móveis, né, janela, porta, destruíram muito. Tinha até um cômodo na frente, que eu acredito que é onde a minha mãe dormia de vez em quando, também estava tudo quebrado, tudo destruído. E eu me lembro da minha mãe biológica chorando muito, e eu fiquei alguns dias com ela sem entender. Infelizmente, eu não estou culpando nem a minha mãe, nem a minha avó, nem meu avô. Hoje eu vejo que eles foram tanto a ferramenta de Satanás, né, para que eu conhecesse Jesus. Foram um instrumento usado por Satanás, porque não conheciam a Deus, não eram cristãos, não vinham de uma família religiosa, né? Então, assim, eu não estou jogando essa carga em cima deles, mas eu quero que vocês vejam nesse testemunho o que é uma vida sem Deus, o que é uma vida sem princípios, o que é uma vida longe dos caminhos do Senhor. E aí, depois de uns dias, eu encontro a minha avó com a minha mãe, e elas brigavam muito. Eu me lembro que elas brigavam muito, e a minha mãe eu já não vi mais. Eu não me lembro mais de ver a minha mãe. Então a gente mudou pro Itajaí, né? Eu, a minha avó, e o meu avô voltou, porém ele foi preso, né? Aí ele foi preso na época era P1. Aí em Campinas, hoje já tem até a P5, né? Mas antes era P1. Ele foi preso e eu fiquei com a minha avó. Porém, pelo fato da minha avó ter ficado muito debilitada nessa agressão que ela teve, ela descobriu que ela tinha o vírus HIV, porque ela era usuária de heroína, né? Então, uma dessas, né, que ela usou droga, enfim, ela acabou se contaminando, e ela começou a se debilitar ainda mais. Então, eu presenciei, assim, eu lembro de algumas cenas da minha avó passando muito mal, e só eu e ela, e eu tão pequenininha ali, eu já tava para quase fazer 6 aninhos. Eu tentava ajudar ela sofria de muita dor, ela sentia muita dor, muita cãibra. Eu me lembro assim dela ir no banheiro e ela chorar muito. Eu me lembro de noites acordada, com ela chorando muito de dor. Hoje eu não sei assim se era realmente por causa da doença ou porque ela tinha apanhado, ou enfim, ou era sofrimento mesmo, mas assim, eu sei que ela ficou muito debilitada. O meu avô saiu da prisão, eles venderam algumas casas, carro, algumas coisas que eles tinham. E aí eu me lembro do meu avô, e assim, eu lembro de outras cenas da gente, de eu acordar de madrugada, e o meu avô está ali com aquela mesa cheia de droga, de arma,
usando droga, minha avó também. Hoje eu vejo que, infelizmente, o fim que eles tiveram é simplesmente uma consequência da vida que eles levavam. E aí então eu me lembro perfeitamente que no aniversário de 6 aninhos, a minha avó me fez um bolo assim de coração. E o meu avô já não estava mais, eu acredito que ele foi preso de novo. E a minha mãe me aparece, minha mãe biológica. E aí a minha avó, e ela me conta que ela é minha mãe. Uma criança com 6 anos, ela tem entendimento, mas ela não tem discernimento. Então eu não tive discernimento do que estava acontecendo ali. E a minha mãe, né, pernotou, dormiu lá aquela noite, depois foi embora e eu fiquei com a minha avó. E eu me lembro mais de algumas 2 ou 3 cenas com a minha avó. E eu acredito que ali a minha mãe já estava grávida, porque da outra vez que eu já vi a minha mãe, ela já estava bem barriguda com a minha irmã. E aí eu fiquei alguns dias com ela. E fui para um lugar bem feio, assim, bem difícil. O lugar se chamava Casa do Cacaio, lá no São Marcos, em Campinas. Era um lugar assim, um barracão abandonado, tinha algumas casinhas na frente, é o que eu me lembro nitidamente. E naquele lugar, assim, naquele barracão, ficavam pessoas que usavam droga, que mendigo, que não tinham onde morar, pessoas desabrigadas. E eu me lembro da gente dormindo naquele lugar, que cheirava muito mal, tinha um descampado atrás, um lixo. E assim, aquele lugar, assim, eu acredito que começou todo o meu maior sofrimento. Porque na verdade eu queria voltar para casa da minha mãe, né? Mas eu já estava com a minha mãe, eu não tinha essa disfunção, né? De discernir, porque eu fui criada com a minha avó. E aí então eu me lembro que eu volto para casa da minha avó e ela já está bem magrinha, porque nesse tempo que eu fiquei com a minha mãe, ela estava numa clínica de reabilitação, porque ela estava doente, mas porém não conseguia largar o vício das drogas. Ali ela já tinha 47 anos. E eu me lembro da gente ir visitar ela, inclusive em uma dessas casas de reabilitação. E quando eu vou pra casa dela, assim, eu me sinto nos braços da mãe, né? E do pai, porque foi quem me criou. E eu me lembro nitidamente, assim, do maior sofrimento da minha vida, né? Foi a última vez que eu a vi. E assim, por mais que ela tenha morrido há 25 anos atrás, eu consigo ainda sentir a mesma tristeza do dia que eu descobri que ela faleceu. Eu me lembro que naquela tarde a minha mãe já estava com a minha irmã nos braços, bem bebezinha, a minha irmã Priscila, tinha 3 meses, a gente estava na casa da minha avó e a minha mãe fazendo comida para ela e ela levanta da cama, as duas, como eu disse, brigavam muito, ela levanta da cama e eu me lembro dela fazer cocô nas calças, assim, né? Ela estava muito debilitada, muito doente. E eu vi sangue saindo pela boca, pelo nariz, pelos ouvidos. Foi uma cena bem difícil para uma criança de 6 anos. E a minha mãe querendo ajudar e ela gritando: não, não toque em mim, não me enrela, você não pode tocar em mim, sai de perto de mim. Porque ela contraiu o vírus do HIV, né? Uma doença tão terrível, a famosa AIDS. E a minha mãe dizia para ela: não, mãe, me perdoa, por favor, deixa eu te ajudar. E assim, foi a primeira vez que eu vi as duas se abraçando e chorando. Eu acredito que ali foi a maior despedida das duas. Desculpa. E aí então eu me lembro de dormir com a minha mãezinha, né? Que na verdade era minha avó. Eu me lembro de deitar com ela na cama. E como todas as outras vezes, ela me abraçava, dizia que me amava. E ali foi a última vez que eu dormi com a minha mãe, né? Que também era minha avó. E eu fui para esse lugar, no São Marcos, onde a minha mãe morava nesse lugar, no São Marcos, com a minha irmã recém-nascida. E 3 dias depois, uma tia aparece nesse lugar e eu me lembro nitidamente. Eu estava na sarjeta dessa casa, desse barracão, e essa minha tia chega para dar a notícia que a minha avó tinha falecido. E aquilo ali foi muito triste, porque ela não disse essas palavras. Eu me lembro que eu estava sentada na sarjetinha assim, brincando com umas pedrinhas, e a minha tia senta do lado e diz assim: olha,
a vovó virou uma estrelinha, está lá no céu. E eu me lembro perfeitamente de apenas uma lágrima ter escorrido do meu rosto. Eu não tive reação e ela foi embora, foi dar notícia para minha mãe. Eu me lembro da minha mãe chorando. E a minha mãe começou a usar droga, porque infelizmente ela era usuária de droga e a gente não conseguiu participar do funeral da minha avó. Eu me lembro dela de madrugada, muito drogada comigo, com a minha irmã, esperando o primeiro ônibus para sair. E quando a gente chegou no funeral da minha avó, eu me lembro de eu correr, né, querendo ver a minha avó, e era um caixão lacrado com apenas um vidrinho. E eu pude ver a minha mãezinha pela última vez. E nós fomos embora. E aí começa todo o tormento da minha vida. Se a minha vida já era uma tristeza, começa todo o tormento. Minha mãe não tinha pais, não tinha família, tinha alguns irmãos, mas também tinham sua vida, tinha esposa, filhos, trabalho, né? E sabia como ela era, então assim, quanto mais distância, melhor. E eu me lembro nitidamente que ali começou um sofrimento. A minha mãe usava muita droga, não trabalhava, a gente tinha que pedir esmola, a gente dormiu na rua algumas vezes, eu participei de muita briga, a gente passava noites na beira de bar, não tinha carinho, não tinha afeto, não tinha amor. O amor que ela sabia me dar não era amor. E eu me lembro que essa época foi assim, uma parte muito difícil. E nós fomos morar na casa que era da minha avó, que eu comentei. Mas naquela época passava um rio atrás e houve uma enchente e derrubou metade da casa. E nós tivemos que voltar para esse lugar de novo. Foi muito difícil. A minha irmã muito pequenininha. Eu me lembro assim de noites assim terríveis que a gente passava andando, perambulando em busca de um bar para minha mãe tomar um conhaque, tomar uma cerveja, comprar um cigarro, né? E logo a gente conseguiu um terreno que foi doado pela prefeitura, na época falava CDHU, no bairro do Vida Nova. Você é de Vida Nova, Campinas. Eu fui a terceira habitante desse bairro aí. Nossa, em 1994. Eu tinha 7 anos quando a gente mudou para o bairro do Vida Nova. Nós éramos o terceiro pessoa a mudar aí nesse bairro, né? Então eles deram ali um terreno, um barraco que eu me lembro que era 4x4, bem pequenininho, sem porta. E eu me lembro da gente mudando para esse lugar. E ali foi uma fase muito difícil. A gente morou aí no Vida Nova 4 anos e foram os piores 4 anos da minha vida. A minha mãe, por não ter pai, né? O pai tá preso, a mãe tá morta, não tem irmãos, não tem família. E ela também era muito rebelde. A minha mãe sempre foi uma pessoa muito difícil de lidar, muito encrenqueira, sabe? Batia em todo mundo, xingava, não tinha princípios, não era cristã, não conhecia Deus, não tinha, né, uma base familiar. E nesse lugar, assim, esses 4 anos, assim, eu não sei como eu aguentei. Essa é a verdade. Nesse lugar a gente passou fome, a gente passou frio. A minha mãe se enfiou mais ainda nas drogas, ela entrou no crack e era muito difícil, porque quando ela usava, ela virava à noite usando droga. Ela tinha apenas aí um dia de folga, vamos dizer assim, né, que era o dia que ela não conseguia levantar para comprar mais droga. E eu passei noites assim que você nem imaginava. Eu não sei o porquê, é igual eu tô te falando, tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente não consegue entender o porquê. Mas uma coisa eu posso dizer pra você: independente da situação que você já passou na sua infância, na sua adolescência, ou que você está passando agora, tudo é um processo. Tudo é um aprendizado, tudo é um tempo, tudo vai passar. Existe tempo para todas as coisas, dizem Provérbios. E eu me lembro assim, eu vou contar algumas coisas porque o testemunho é muito grande, assim, a minha história de vida, né, não dá pra contar em 1h e 40 minutos. Mas assim, eu vou te contar alguns episódios. Eu me lembro de uma vez que quase nós fomos estrupadas. Eu, a minha mãe e a minha irmã, a
gente foi na casa de um amigo da minha mãe, né? E esse cara queria estuprar a minha irmã e a minha mãe conseguiu empurrar ele, pegar a minha irmã. Ele pegou a faca, minha mãe saiu, né, brigando com ele. Eu consegui abrir a porta, a gente saiu correndo, ele correu com a faca atrás da gente. A minha mãe já quase foi espancada por causa de droga. A gente passou muita necessidade. Eu me lembro assim das coisas mais críticas, né? Eu até comento com as crianças aqui em casa hoje. Eu nunca tive o privilégio de fazer uma compra, entende? Meu sonho era pegar um carrinho de supermercado e entrar no mercado e fazer uma compra. Nós não tínhamos almoço, café da manhã ou janta. Era aleatório, entende? E a nossa situação era tão difícil. Eu me lembro muito de comer sopa de fubá. Eu me lembro de um episódio que assim foi um dos que mais marcou a minha história. A minha mãe deixou eu e a minha irmã trancada. A gente morava nesse barraco mesmo. Não tinha banheiro. Os 2, 3 primeiros anos não tinha banheiro. Nós fazíamos as nossas necessidades na sacolinha de supermercado. Enrolava, jogava dentro de uma outra sacolinha e jogava dentro da fossa. Porque nessa época ainda não passava... não tinha coleta de água e de esgoto. Então a gente vivia de bomba, de poço. O caminhão pipa passava para encher uns tamborzão semanalmente. Então era uma vida bem difícil. Eu assim, era uma criança muito introvertida. Na escola não tinha amigos, eu não tinha boas notas, eu não conseguia me socializar com ninguém. Principalmente porque a maioria das vezes a gente virava as noites nos bares. Quem mora aí no Vida Nova, talvez que seja dessa época, vai lembrar da minha mãe. Minha mãe, nossa, dava muito trabalho. Dona Teresa, seu Francisco, que eram os meus vizinhos, vão confirmar isso. E assim, minha mãe batia em todo mundo, sabe? Ela não trabalhava, arrumava encrenca com todo mundo, batia muito em mim e na minha irmã. E para que eu não esqueça, a minha mãe visitava o meu avô e ela se envolveu com uma pessoa lá dentro. Olha só que sabedoria. E infelizmente, ou felizmente, não sei, ela se envolveu com essa pessoa, se apaixonou por essa pessoa e engravidou do meu irmão dentro da penitenciária. Ai, nossa vida ficou muito pior. Porque quando a gente não tava com ela drogada, a gente tava dentro de cadeia. Quando a gente não tava com ela drogada, a gente tava dentro de cadeia. E ela ficou visitando essa pessoa 4 anos. E assim foi... A minha vida é só desgraça. Essa é a verdade. A gente passava a semana inteira comendo ruim, vestindo mais ou menos. A gente pedia, minha mãe pedia, ela nunca colocou a gente pra pedir. Mas ela pedia, né, doação de roupa, comida, alimento, coisa pra comer, essas coisas. Então a gente sempre viveu assim, do mais ou menos, nesse lugar. Nenhuma criança queria se aproximar da gente, nem de mim e da minha irmã. Nós não éramos bem-vindos em lugar nenhum. O mais triste, eu me lembro que era assim, Natal, Ano Novo, Copa do Mundo. Todo mundo se reunia, todo mundo tinha uma mesa, todo mundo tinha convidado. E nós não, nós sempre sozinhos. A gente não tinha TV. Toda a TV que a gente arrumava, minha mãe vendia em troca de droga. A gente não tinha uma geladeira, a gente não tinha um rádio, a gente mal tinha luz para dormir. A gente passou muita dificuldade naquele lugar. Era um barraco muito feio, cheio de bicho. Quando não era rato, era sapo. Quando era sapo, era lesma. Quando não era lesma, era escorpião. Pensa numa debilidade terrível que eu passei naquele lugar. O meu sonho de consumo, que eu falo para meus filhos até hoje, era montar uma mesa e colocar ali pão, leite, chocolate, presunto, queijo, Danone, bolacha. Hoje Deus me deu esse privilégio. E toda vez que eu faço uma mesa, eu quero colocar tudo que tem no armário. Porque só eu sei o que é você acordar e não ter nada para comer. E você ir dormir e não ter nada para comer. Então eu vou te mostrar nesse meu pequeno testemunho que às vezes você tem tudo o que você precisa bem aí e tá procurando outra coisa. Eu quero te contar alguns episódios porque são muitos longos, todos eles. Um deles foi a minha mãe, como eu estava dizendo, saiu de madrugada e deixou eu e a minha irmã
trancada, e a gente acordou de madrugada assustada, ela não tava. E a gente começou a chorar. E a minha mãe vindo do bar, que ela tinha ido comprar, né, bebida, ela vem vindo na calçada. E antigamente as mulheres colocavam, né, as arvorezinhas para aquecer e colocava aquelas barras de ferro para proteger a plantinha. E a minha mãe vindo bêbada de madrugada, um cachorro late no portão, ela se assusta e ela cai de costa em cima de uma dessa barra de ferro. Essa barra de ferro atravessa a coxa e as partes íntimas dela. E ela começa a gritar desesperada por socorro. E começa a me gritar, mas eu estava trancada pelo lado de dentro do barraco com uma corrente e um cadeado. E ela, pelo fato de sempre estar fazendo escândalo e, né, quem tem uma pessoa que usa droga no estado como esse em casa, sabe o que eu tô dizendo, não é fácil. Então nem os vizinhos nem ninguém saíam. Então eu comecei a gritar a Dona Teresa, que era a nossa vizinha. Comecei a gritar desesperadamente, a Dona Teresa saiu, o seu Francisco veio e com um cadeado bem grande consegue abrir a porta do barraco e chama a ambulância. E minha mãe deitada, chorando muito, porque aquela barra de ferro tinha realmente machucado muito ela. A minha irmã e o meu irmão era muito pequeno. O meu irmão tinha aí uns 9 meses, talvez, não, acho que menos ainda, uns 4 meses mais ou menos. Mais ou menos isso. E a ambulância leva ela pro pronto-socorro e eu fico com 2 crianças, uma de 4 e uma de menos de 1 ano em casa, chorando muito. Eu não sabia o que fazer. Eles choravam muito, querendo comida, querendo mamadeira, querendo tudo. E assim, eu apenas era uma criança. Eu ainda não tinha feito meus 10 anos, mas estava para fazer. E eu me lembro que a gente ficou uns 2 ou 3 dias e eu abri o armário, tinha ali um pouco de açúcar, um pouco de farinha, arroz, um pouco de feijão, pó de café. Sempre aqueles pacotinhos, metade, você sabe do que eu tô falando. Que a gente põe o prendedor e a gente comendo aquilo e água. E assim, foi muito difícil. Eu me lembro de eu falar assim, nossa, por que todo mundo tem uma casa? Por que todo mundo tem uma família? Por que todo mundo tem pai? Por que todo mundo tem avô, tem avó, tem amigos? E a minha vida é tão assim, tão difícil. Mas Deus sempre envia os seus anjos. E eu me lembro da Dona Teresa vindo trazer comida pra gente, uma marmitinha, me ajudando a trocar o meu irmãozinho. E então à tarde a minha mãe volta do hospital, toda machucada, ela sendo um termo de responsabilidade porque ela não poderia sair do hospital. Porém, ela também não conseguia levantar para pedir comida pra gente, nem para cuidar da gente. E eu me lembro da gente, assim, passar um aperto muito grande. Eu me lembro que foi um período de 3 meses, era frio e chovia muito. Nessa época chovia muito aí. E teve um vendaval e destelhou esse barraco da onde a gente morava. Ela machucada, não conseguia muito andar, infeccionada, carregando a gente na chuva para ir para casa dos vizinhos. E a gente ficou lá e depois minha mãe deu um jeito de cobrir com lona esse barraco e a gente voltou e ela não estava conseguindo andar, a gente já não tinha mais nada para comer, ela já não tinha mais para quem pedir. E essa Dona Teresa, minha vizinha, ela era da Congregação Cristã do Brasil. Eu sei que era crente, né? Na época eu sabia que ela era crente, que tinha um Deus, né? A gente sempre escuta falar de Jesus, a gente sempre escuta falar de Deus, mas numa terceira pessoa, né? Porque a gente não sabe como se relacionar. E eu me lembro assim de uma oração muito sincera que eu fiz. Eu falei, Deus, se você realmente existe, se você realmente é bom igual as pessoas falam, nos ajuda, por favor. Eu falei alguma coisa assim. E eu me lembro, gente, que depois de algumas horas, um caminhão, eu nem sei como aquele caminhão entrou lá, porque lá no Vida Nova não tinha asfalto, então quando chovia era aquela barreira só. E esse homem de Deus bateu na porta e disse pra minha mãe assim, oi moça, tudo bem? Eu tô vendendo cesta básica, você quer comprar? E eu falei assim, uau, Deus é rápido. E hoje eu sei que é um homem de Deus, porque na situação que a gente vivia, no barraco nojento que a gente morava, quem ia querer vender alguma coisa para aquela pessoa? Coberto com lona.
E quando a minha mãe abriu a porta, foi na porta, ele levou um susto, né? Falou, meu Deus, essa situação dessa família. E ele deixou algumas caixas de mantimento. E assim, foi uma felicidade incrível, porque fazia muito tempo que a gente não tinha uma boa refeição. Eu me lembro de um outro episódio muito triste. A minha mãe muito drogada, muito drogada, muito drogada. Chega em casa e o meu irmãozinho, bebezinho, tinha mania de ficar assim, com o rostinho franzido, sabe? E na cabeça dela eu tinha batido nele. Ela pegou, sabe essas caixas de colocar mantimento, antigamente cestas de caixote, caixa de caixote, de colocar fruta que era de madeira? Ela joga aquele caixote no chão e as primeiras madeiras que saem, ela me bate, mas me bate tanto, me bate tanto, me bate tanto, que eu me lembro de ficar suada. Sabe quando você apanha muito, que você fica cansada e suada, queimando? E eu fiquei jogadinha no quintal, assim, deitada, chorando. Eu me lembro que as minhas pernas, meus braços ficaram todos roxos. E ela me deixou em casa uns 4 dias, porque ela tinha medo de eu ir pra escola. E as pessoas me veem naquela situação. Ela não era um monstro, entende? Eu me lembro de vezes que quando o efeito da droga saía, ela até pedia perdão, ela até pedia desculpa, dizia que não ia fazer mais, mas era uma pessoa doente. Eu me lembro de uma vez que meu avô saiu da cadeia e pediu para que a minha mãe deixasse 2 amigos dele ficar em casa por um tempo, porque eles estavam de saída. E então eles usam esse tempo para roubar uma casa e trazer as coisas que eles roubaram para dentro da casa da minha mãe. E eu acredito que alguém desconfiou e chamou a polícia. Eu me lembro da polícia invadir a minha casa, bater na minha mãe, sabe, arrombar a casa, aquelas cenas de filme do Bop, jogar tudo pro chão, e esses caras pulando o muro, e aquela coisa toda. Foi um tempo muito difícil. E quando essas coisas não aconteceram na semana, da sexta pro sábado, a gente ia ali pra Ponte do Bandeirantes, pra frente do Ouro Verde. Se não for Bandeirantes, é em Anguera, mas enfim. Pedi carona pra ir de Campinas pra Itirapina pra visitar o meu padrasto, porque antigamente tinha o trem na estação FEPAS, né? Quem mora aí vai lembrar, mas por um tempo ele não teve mais, e a gente também não tinha condições de pagar ônibus para ir até esse lugar, então a gente tinha que pedir carona. E lá a visita em Tirapina era de sábado e domingo, e lá tinha um barracão onde as mulheres e as crianças dormiam para poder fazer essas visitas. Então, de segunda a sexta era esse tormento, de sexta para domingo era o outro tormento. A gente na porta de cadeia, a gente fazendo revista, a gente tirando a roupa, a gente sofrendo humilhação. Quase fomos atropeladas, quase fomos sequestradas, quase fomos estupradas na estrada. Pegamos chuva, pegamos sol. Pensa numa vida infeliz. Eu me lembro e conto para as crianças que época de Natal, Ano Novo, Páscoa, Dia das Crianças, quando eu chegava na escola e as crianças diziam assim: olha, eu ganhei um ovo de Páscoa do Sandice Júnior, eu ganhei um ovo de Páscoa do Pernalonga. Eu não sabia nem do que elas estavam falando. E aí eu mentia, eu também ganhei esse ovo, ganhei aquele ovo. Uma vida de mentira e de ilusão. Porém, eu era uma pessoa muito observadora. Quando eu ia na casa de alguém, quando eu tinha o privilégio de ir na casa dos meus tios, ou quando eu tinha o privilégio de entrar na casa de alguém, eu ficava observando, sabe? Os móveis, como eles se comportavam. Aquela cena, eu adorava a família dinossauro, sabe pra quê? Só pra ver o pai chegar e dizer: querida, cheguei. Essas coisas foram acumulando no meu emocional, no meu coração. E toda vez que eu entrava dentro da casa de alguém, olhava um sofá, olhava um quadro na parede, eu falava assim: uau, quando eu tiver a minha casa vai ser assim, eu quero ser toda arrumadinha, tudo organizadinho, eu quero ter um marido, eu quero cozinhar pra ele a hora que ele chegar, eu quero ver meus filhos indo pra escola, eu quero ter os vizinhos e falar: oi, tudo bem, bom dia, como você está? Eu sonhei com isso a minha vida toda. E vou adiantar um pouco mais pra frente.
Com 10 para 11 anos, o meu padrasto, que na prisão era uma bênção, né? Sai da cadeia e chega em casa e eu falei assim, uau, agora sim a gente vai ter uma vida de verdade. Por quê? Porque agora ela tem um esposo, agora ela vai ter alguém, então assim, ela vai parar de usar droga, ele vai trabalhar, ele vai cuidar da gente. E o que eu pensei que ia ser um conto de fadas virou um filme de terror. Eu me lembro que no primeiro dia que nós tivemos ali em família, né, com pai, mãe e filhos, o meu irmãozinho que tinha 1 ano e pouco cai e ele veio direto em mim, me bate porque eu deixei meu irmão cair. E 2 ou 3 dias depois, ele deixa a gente, abandona simplesmente, depois de 4 anos a gente visitando ele, e vai embora para São Paulo. E a minha mãe, na sua sabedoria e majestade, vende a única coisa que a gente tem, que é o terreno e esse barraquinho, aí no Vida Nova, por R$1.000 para poder ir atrás dele. Detalhe, desses R$1.000, ela me passa no bar pra beber uma cachaça e o cara tá vendendo um aparelho de som. Ela me compra esse aparelho de som. Olha a sabedoria. Pra pôr numa casa que nós nem tinha mais, porque ela já tinha vendido. Enfim, a gente vai pra São Paulo atrás do meu padrasto, né? E a gente chega na casa da mãe dele e a gente começa a morar ali, e ali a nossa vida virou um inferno, porque ele também bebia, ele também usava droga, ele tinha acabado de sair da cadeia, ele tinha um processo de 18 anos de prisão. E eu não sei nem como explicar pra vocês. Eles brigavam, eles se espancavam, eles se batiam. Minha mãe perturbava ele pra ele comprar droga e ele batia nela pra ela sossegar, e aquele inferno todo, e eu com meus irmãos pequenos. E eu fui ficando mocinha, 11, 12, 13, e ela nessa mesma situação. Eu me lembro também que quando eu tinha mais ou menos uns 9 ou 10 anos, a gente morando lá no Vida Nova, um dia ela tava tão transtornada, tão assim debilitada, que ela me pediu pra ir numa boca de fumo comprar uma pedra pra ela, um crack pra ela. E eu fui muito triste, mas fui. E pra adiantar um pouco mais esse testemunho, que eu não quero contar só as coisas que Satanás fez, mas as coisas que Deus fez na minha vida. Nesse tempo que eu morei em São Paulo, eu morei em São Mateus, morei em Guaianazes, morei no Tiradentes, morei no Vila Rica, morei em Itaquera, morei em bastante lugar. E eu já tinha aí meus 13 para 14 anos, né? Já era mocinha, aquela coisa de estar todo mundo namorando, quem vai ficar com quem. E eu super retraída, super triste, super infeliz com a família que eu tinha. Eu tinha um sonho de ter uma família, de ter uma, sabe? De ter uma família, de ter comunhão, de ter amigos, de ter um lar, de ter comida, de ter um trabalho, de estudar. O meu sonho era ser delegada de polícia, fazer faculdade. Graças a Deus eu consegui realizar esse sonho. Eu sempre quis, sabe, ser diferente. E eu, assim, eu ficava muito triste quando alguém me comparava com a minha mãe. E eu me lembro, assim, de um dia assim de desespero. Foi quando eu tinha aí meus 14 anos. A gente morava em Guaianazes, aí no Morcegão, em Guaianazes, quem estiver assistindo tá aí. Ela tava assim num nível assim descontrolado, sabe? Ela bebia muito, usava muita droga. A gente morava no 4º andar de um apartamento. Teve um dia que eles tiveram uma briga tão feia que ela jogou uma TV de 29 polegadas de cima do apartamento. Sabe aquelas TV tubão de antigamente? Pra vocês terem uma noção, a nossa vida era um inferno. O meu maior sofrimento era quando era dia de férias. Todas as crianças saíam felizes da escola porque era dia de férias. E o meu maior sofrimento era saber que ia ficar 2, 3 meses em casa. Quando não tinha aula, era um tormento. E aí, nesse dia, ela tava tão drogada, ela tava tão, sei lá, tão doente, que ela me pediu para que eu fosse lá buscar droga pra ela, pela 2ª vez.
E esse dia eu já tinha 14 anos, eu já era uma moça. Quando eu cheguei na boca de fumo, a mulher falou: eu não acredito que a sua mãe fez isso. E eu fiquei tão revoltada. Já viu adolescente revoltado? E eu me lembro que eu cheguei em casa e eu fiquei muito brava. E eu falei pra ela: olha, nunca mais eu quero que você faça isso. Eu não vou nunca mais fazer isso pra você. Eu não quero essa vida pra mim. E eu fiquei muito brava, eu briguei com ela. E assim, eu passei dos limites e ela me bateu muito, Eu me lembro de eu descer as escadas do apartamento, subir umas 2 quadras pra cima. E eu chorava tanto, eu falava: meu Deus, tem misericórdia. Talvez não eram essas palavras, mas eu falava assim: se existe um Deus de verdade, muda minha história, muda meu cativeiro, me dá, sabe, me dá uma vida diferente. E eu confesso pra você, eu era tão triste, tão infeliz, que eu pensei em me matar. Eu pensei, o primeiro carro, caminhão, ônibus, qualquer coisa que passar aqui, eu vou jogar minha cabeça embaixo. E eu também pensava assim: não, já sei, eu vou embora de casa e eu vou, quando eu ver uma velhinha, porque eu tinha medo também de ser, né, atacada, falar, quando eu ver uma senhora ou quando eu ver uma mulher, eu vou falar assim: olha, deixa eu morar na sua casa, por favor, eu vou contar minha história pra você. Mas eu me lembro de eu ouvir uma voz muito suave, muito tranquila, muito calma, dizendo assim: ei, calma, tenha paciência, você vai crescer, a sua história vai ser diferente, tenha paciência. E eu senti uma paz e uma tranquilidade muito grande. E eu voltei pro apartamento. Alguns dias depois, aparece a Karina. Karina, se você estiver assistindo, um beijo. Ela morava no meu condomínio e ela falou assim: oi, tudo bem? Eu falei: oi, tudo bem, Karina? Olha, vai ter uma festa na minha igreja, você não quer ir? E eu falei assim: ah, não sei, eu não sei se a minha mãe vai deixar. Aí ela falou assim: ah, se você quiser, eu peço pra minha mãe pedir pra sua. E a dona Sueli, beijo se você estiver assistindo, dona Sueli era, acho que, a única mãe do condomínio que a minha mãe não tinha batido. Pra você ter uma noção de tão terrível que a minha mãe era. Como eles, né, eram mal vistos, essa é a verdade. E o meu padrasto, então, nem se fala. Pelo histórico dele de cadeia, era triste. E então ela pediu pra minha mãe falou: ó, se você levar seus irmãos, você vai. E, gente, essa parte assim, eu choro de felicidade. Eu lembro que a gente foi, e quando eu cheguei naquela igrejinha quadrangular em Tiradentes, com os meus irmãos, e eu entrei pela primeira vez assim numa igreja, e eu vi aquele louvor maravilhoso tocando, aquelas pessoas felizes adorando. Eu fiz assim: uau, é essa felicidade que eu quero pra mim. Eu nunca tinha visto um sorriso de tanta alegria, um sorriso de tanta emoção, de uma paz, de uma tranquilidade. E eu acredito, eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus me abraçou ali. E eu entrei naquela igreja da pastora Rosemary. Oh, meu Deus! E assim, foi uma paz, uma felicidade tranquila. Incrível, acho que essa é a palavra. Vocês me perdoem, talvez, se me faltarem as palavras, eu tô me segurando aqui pra não chorar e não estragar o vídeo. E eu me lembro daquele culto incrível. E eu me lembro de eu simplesmente fazendo um pedido. Falei: Deus, se o Senhor realmente existe, entra na minha casa e tira minha mãe das drogas e da bebida. A Bíblia fala que a gente não recebe porque a gente pede mal. Hoje eu vejo que eu devia ter pedido mais coisas, mas foi o suficiente. E eu me lembro do pastor naquele dia falando assim: você quer aceitar Jesus? Eu não esperei ele terminar de falar e eu já corri lá na frente e aceitei Jesus. Foi a entrega para Jesus mais sincera que eu já vi em toda a minha vida. Amém. Eu estava numa situação da minha vida que era assim, era tudo
vou ser sincera pra vocês. Eu não me lembro, antes de conhecer meu esposo, um dia mais feliz do que aquele. Eu fui abraçada, eu fui beijada, eu fui acariciada, me ouviram, me deram amor, me deram esperança. E a gente foi pra casa. E quando a gente chegou em casa, foi assim algo sensacional. Eu me lembro que quando eu abri a porta do apartamento, a minha mãe estava usando droga com o meu padrasto numa mesinha que tinha na sala. A diferença é que eu saí sozinha, mas eu não voltei só. Deus, Jesus e o Espírito Santo e todos os seus anjos me acompanharam e eu não cheguei só naquele apartamento. Eu me lembro nitidamente, a memória que eu tenho na minha mente, da minha mãe voltar daquela paranoia, daquela noia na hora e vir correndo para mim e para os meus irmãos e começar a chorar e pedir perdão e pedir desculpa e fez uma promessa pra gente de que nunca mais iria usar droga ou iria beber. Deus fez um milagre na minha vida. Fez uma transformação. Eu costumo dizer que eu não vi anjo, eu não vi luzes acesas, eu não vi nenhum clarão. Mas eu sei que a presença de Deus estava ali junto com a gente. E realmente ela cumpriu aquela promessa. Deus fez o que ninguém poderia fazer. Transformou a vida da minha mãe. E ela nunca mais colocou um pingo de álcool ou usou nenhum tipo de droga. Porém, ser liberto dos vícios, isso não quer dizer que você tem Jesus. Infelizmente, a minha mãe, ela se libertou dos vícios, mas não foi transformada pelo caráter. E aí, não passou muito tempo que eu estava na igreja, que eu havia me batizado, que também foi lindo o meu batismo. Eu tenho a foto até hoje. Eu me batizado, tenho envolvida ali com os jovens, eu dançava na igreja, eu não perdi um culto, era, sabe assim, tão maravilhoso. Eu estava realmente amando Jesus, amando estar com Jesus. Eu queria sempre conhecer mais dele, porque ele tinha tanto amor para me dar e era tudo que eu precisava. A gente teve que mudar para Campinas. Na cabeça dela, ela precisava separar do meu padrasto e aí vamos embora para Campinas, e aquela coisa toda. E a gente foi para Campinas, né? Voltou para Campinas. E ali eu já fiz 15 anos, já tinha feito 15 anos. E eu me lembro assim, já tá ali no ensino médio, comecei a trabalhar, já era mocinha e tudo. E é igual eu te falei, a minha mãe largou do álcool, da droga, mas o caráter não mudou. Ela ainda continuava brigona, encrenqueira, nunca teve uma vida regular, entende? Nunca parou no emprego. A gente mudava muito de casa. E assim, olha, até os meus 17 anos foi uma vida bem triste. Bem triste mesmo. Bem triste mesmo, assim, eu não me lembro de sorrir de verdade, eu não tinha amigos, entende? Eu nem sabia o que era isso, eu não tinha um relacionamento familiar. Eu me lembro de algumas vezes que eu ia na casa dos meus tios e eu falava assim, meu Deus, por que só eu tenho uma vida assim? Por que sou eu que não sou feliz? Mas eu sabia que existia um Deus que nos ama, que cuida de nós, que se importa, que tem ciúme. Deus tem ciúme de você, você sabia? Um Deus que vê você por dentro e por fora. E Ele estava cuidando de mim. E eu me lembro um dia de eu olhar assim para o céu e falar assim, Deus, um dia eu ainda vou ser muito feliz. E aí então, um dia eu conheço meu esposo, o Thierry.
E eu acredito não, eu tenho certeza que foi Deus que colocou ele no meu caminho. Um homem abençoado, um homem de Deus, um homem que me honra, que cuida de mim, que cuida da minha casa, dos meus filhos, que me faz feliz, que me compreende, que tem paciência comigo. Tem paciência. Porque todos esses traumas da minha vida me fizeram uma pessoa muito difícil, uma pessoa muito dura, uma pessoa com pouco perdão e muito julgamento. Eu nunca acreditei muito nas pessoas, porque, pelo que eu te contei, como você vai acreditar no ser humano? Uma pessoa que vê uma criança sendo espancada. A minha mãe tinha noites que ela esquentava água fervendo para jogar em mim. Eu me lembro da minha mãe esquentando uma colher no fogão para passar na boca da minha irmã, muito drogada. Olha, que ser humano vê uma mãe fazendo isso com crianças e não faz nada. Então eu falava assim, esse negócio de amor ao próximo, isso aí é só para quem é rico, é só para novela e filme de TV. Então o Thierry teve que ter muita paciência comigo. Eu não sabia o que é participar de família. Eu me lembro que quando eu entrei na família do meu esposo, a gente ia para os churrascos, para os eventos, e eu ficava assim, gente, que povo falso. Essa felicidade daiada aqui, um monte de gente rindo. Isso não é normal. Eu me tornei uma pessoa triste e amarga. Mas aí então, ele começou a cuidar de mim. A gente voltou para a igreja e Deus foi trabalhando em mim e eu entreguei a minha vida de novo para Jesus e falei, Deus, transforma o meu caráter, transforma o meu eu. E eu me lembro que quando eu engravidei do meu filho, o Júnior, com 19 anos, eu pude ver o amor de Deus na minha vida. E aquele mesmo amor que eu senti quando eu entrei naquela igreja, eu senti no meu ventre, eu falei, Deus, o Senhor está começando a realizar os sonhos do meu coração. O Senhor me deu um esposo, o Senhor está me dando um filho. E eu abri o meu coração para Jesus. Eu me lembro que a Helena, se você estiver assistindo também, um beijo. Eu trabalhei com ela numa empresa, ela me convidou para ir na igreja dela, da Cristo Salva, aí no Vila União, em Campinas. E a gente voltou para Deus, né, assim, de uma forma verdadeira, porque a gente era muito novo, então a gente não tinha muito de discernimento. E ali eu comecei a me relacionar com Jesus, e Jesus me limpou, e Jesus me salvou, e Jesus me transformou, e eu fui sendo feliz, eu fui liberando perdão, eu fui, me libertando de coisas que me aprisionavam. E eu posso te dizer que depois que eu conheci o meu esposo, de lá pra cá, eu fico triste. Por hoje a minha casa não está salva completamente. A minha mãe, o meu padrasto, o meu irmão, a minha irmã. Mas eu também entendo que ter uma transformação é você se posicionar, é você querer essa transformação, é você pagar um preço para ter essa transformação. E chega de falar o que Satanás fez. Hoje, graças a Deus, eu tenho uma vida abençoada. Estou casada, com 3 filhos lindos e maravilhosos. Meus filhos são uma bênção. Talvez você que está aí do outro lado não nos conheça e não conheça os meus filhos. Mas eu sei que muitos dos meus amigos, dos meus irmãos que comem na minha mesa, vão falar aí nos comentários. O Júnior, o Thales e a Tiffany são presentes de Deus para minha vida. O Thierry é um presente de Deus para minha vida. E hoje eu tenho casa, hoje eu tenho família, hoje eu tenho café da manhã, hoje eu tenho almoço, hoje eu tenho janta, hoje eu tenho comunhão e hoje eu tenho Jesus, que é o maior presente que uma pessoa pode ter. Jesus transformou o meu cativeiro. Jesus transformou a minha história.
Hoje quem me olha e quem me conhece jamais vai imaginar por onde eu passei. Jamais vai imaginar por onde eu andei. Jamais vai imaginar o que esses olhões viram. Eu tive fé. Eu acreditei que o Deus do impossível podia fazer coisas impossíveis na minha vida. E eu não tô falando de bens materiais, porque Deus me deu tudo o que eu precisava. Hoje nós moramos fora do Brasil, já fazem 5 anos. Nós temos sim a nossa casa, nós temos nosso carro, nós comemos bem, vestimos bem. Ainda não estou rica, mas tenho uma vida próspera e abençoada. Sabe o que é você sentar no sofá e ter tranquilidade? Sabe o que é você deitar a cabeça no travesseiro e ter paz? É isso que eu tenho. O meu esposo é a pessoa que pode confirmar. Eu não almejo por riqueza. Eu não almejo por milhões. Eu não almejo por carros, por joia, por roupas, por bolsas. Eu almejo por paz. O que eu quero é que eu e a minha casa sirva ao Senhor Jesus até o último suspiro dessa terra. E que bom que você acessou esse canal. Que você possa usar o meu testemunho ou o seu. Talvez o seu testemunho seja até mais triste do que eu. E nós não estamos competindo. O que eu quero dizer para você nesse vídeo é que há um Deus que te ama, que se importa com você e que independentemente do que você passou, está passando, Ele pode curar todas as feridas. Todas as feridas. Porque eu tive muitas feridas. Mas hoje eu só tenho cicatrizes. E isso é bom. Porque todas as vezes que eu olho para essas cicatrizes, eu lembro da onde eu saí. E da onde eu estou agora. Para que a soberba, o orgulho não invada o meu coração. E eu acorde lembrando todos os dias que eu não sou nada, mas que Deus é tudo. E sem Ele eu não estaria aqui hoje. Hoje, graças ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, eu tenho família, eu tenho paz, eu tenho amigos, eu tenho comunhão e eu tenho felicidade. E todas as vezes que eu estou orando, eu falo: Deus, eu não quero mais nada do que eu já tenho. Apenas que o Senhor conserve a minha casa e a minha família na Tua presença. Se você está assistindo esse vídeo, está afastado do Senhor, ou está no Senhor afastado, porque existe isso. Existem pessoas que estão com Deus, mas não estão em Deus. Elas querem as coisas de Deus, mas não querem Deus. E existem pessoas que não querem nem mais as coisas de Deus. Eu posso te dizer com toda propriedade, o mesmo Deus que estava aqui no Velho e no Novo Testamento está hoje aqui. Ele não mudou. O mundo modernizou, mas Deus é o mesmo. Ele pode abrir o mar para você. Ele pode construir uma arca e colocar a tua família dentro. Ele pode curar você de toda lepra, de toda ferida, de toda tristeza, de todo rancor, de toda angústia, de toda amargura. Talvez vá levar um tempo. Quando a gente está doente, a gente vai no médico e ele nos passa um tratamento. Às vezes é só um comprimidinho, porque a doença é pequena. Mas às vezes é um câncer e você precisa fazer quimioterapia. E isso vai durar um processo. Vai cair seu cabelo, vai deixar marcas, vai deixar cicatrizes, mas no final você vai se curar. O meu caso foi um câncer. Eu tinha tanto ódio, tanta amargura, tanto rancor
tanta mágoa que se tornou um câncer generalizado. E tem apenas 4 anos, 3 anos, quase 4 anos que eu consegui perdoar minha mãe. Não foi fácil. Não foi fácil liberar perdão. Mas eu consegui. E hoje, infelizmente, eu digo isso com toda a dor do meu coração, eu não posso ter minha mãe por perto. Ela foi presa, meu padrasto foi preso, meu irmão está preso, a minha irmã mora no Brasil, mas também tem uma vida muito difícil. O que eu mais queria hoje é ter uma mãe, é ter um pai. O meu pai eu nunca conheci, nem sei quem é, mas eu adoraria ligar para minha mãezinha e dizer assim: oi mãe, tudo bem? Como a senhora está? E eu não tenho esse privilégio. Eu sei que infelizmente ela está colhendo frutos de uma plantação que ela fez lá atrás. Então, meu amigo e minha amiga, que você possa usar esse meu testemunho para ter uma mudança de vida, para ter uma transformação, para deixar de almejar coisas que você não precisa. E se você está me dizendo assim, Thaís, nem isso que você está falando eu tenho, pois então, se renda, se humilhe. Faça como eu fiz. Vá até o Senhor e diga: Deus, eu preciso que você venha à minha casa. Ou se não, diga a Ele, como aquele homem da Bíblia: Deus, não, eu não sou digno de receber o Senhor na minha casa, mas se o Senhor apenas der uma ordem aos seus anjos, a minha filha será curada. Volte para Jesus. Ou se você acha que nunca saiu dele, se aproxime mais. E esse é o projeto do Let's Bora. É um podcast na qual eu vou entrevistar pessoas que vai contar os seus testemunhos. Eu simplesmente coloquei esse primeiro vídeo para que vocês vejam e possam sentir que a maior vontade e o maior desejo do meu coração é que as pessoas vejam que Jesus ainda faz coisas incríveis na vida de pessoas que você nunca viu. E que de repente você está pensando assim: uau, Deus opera, mas só nessas pessoas que é famosa, só nessas pessoas que são pregadoras. Não. Deus veio para todos, Jesus veio para todos. Nós somos de Deus, nós somos criaturas de Deus e podemos ser filhos, se nós quisermos. Deus é cavaleiro. Deus quer entrar na sua vida e quer fazer uma transformação. Então, let's bora isso. Let's bora ser feliz. Let's bora ter uma mudança de vida. Let's bora mudar de vida. Let's bora aceitar Jesus. Let's bora. Que você possa refletir em tudo isso que eu te falei. E que você possa ter um coração aberto para receber o Pai. Nesta tarde, nesta noite, em qualquer lugar que você esteja assistindo esse vídeo. E possa fazer como eu. Almejar por coisas que nós realmente precisamos. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua casa, sua família, os seus planos, os seus sonhos, os seus pensamentos. E que Ele possa estar aí à tua porta, porque eu sei que Ele está. Lá em Apocalipse 3:20 diz assim: eis que estou à porta e bato. Se você ouvir, abrir a porta, me convidar para entrar, eis que eu entrarei em tua casa e cearei contigo. E uma última palavra: tenha fé. Porque eu sei que de repente você está pensando assim: muito legal o que Deus fez na sua vida, mas você não conhece a minha. Não, eu não conheço, mas Deus conhece. E a gente precisa ter fé. A fé é o bem
é a estratégia, a armadura, é a ferramenta mais preciosa que o ser humano pode ter. Se você tiver fé, vai acontecer. E eu quero ler uma palavra com você, tá bom? Está lá em Hebreus 11, sobre a fé. Eu tive fé um dia. Eu sempre sonhei que eu ia ter uma família, que eu ia ter um esposo, que eu ia ter filhos, que eu ia ter uma casa, que eu iria ter alegria e que a minha vida seria diferente. E a minha fé foi tão grande que hoje eu estou colhendo esses frutos. A natureza da fé e o exemplo de fé tirados do Antigo Testamento está em Hebreus 11. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé, entendemos que o mundo pela palavra de Deus fora criado, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus o maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho de seus dons. E pela fé, depois da morte, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte e não foi achado. Porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viram, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que o segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamento, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também, a mesma Sara recebeu a virtude de conceder e deu à luz, já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. E aí continua. Olha só, quantas pessoas tiveram fé e colheram seus frutos. Tenha fé você também. Acredito que Jesus vai fazer no tempo certo, na hora certa, uma mudança na sua vida. E que você fique com Jesus e com essa palavra no seu coração. Tenha fé, emuná. E eu creio, em nome do Senhor Jesus, que Ele vai fazer muito mais na sua vida. Que Deus abençoe você. Fique aí com alguns vídeos e fotos da minha família. Um beijo para você. Deus abençoe. Amor, não consigo.
Com você passando pra lá e pra cá. Desculpa. Márcio, você pula, tá? Continua essa parte e pula. Desculpa, eu não vou passar. Eu tenho. Ai, agora eu perdi onde eu tava. Que droga. E é bom que ele faz aqueles cortinhos assim de erro de gravação. É legal. Não,